Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Junho estava em pleno andamento e os primeiros dias ensolarados eram um convite para sair de Manila e fugir da agitação da cidade. Um carro estrangeiro caro dirigia pela rodovia ensolarada, com as janelas abertas, tocando uma música incendiária a quilômetros de distância. A beleza negra obviamente valia muito dinheiro, que o jovem proprietário mal conseguia ganhar ao volante do carro. Um homem de 20 e poucos anos sentava-se imponentemente no encosto do banco. Na cabine, além dele, havia dois outros passageiros mais ou menos da mesma idade. Todos os três tinham a mesma aparência, cortes de cabelo elegantes, roupas caras. Isso mostrava que os caras não tinham limites financeiros. O motorista, depois de desligar a música, voltou-se para seus amigos. Bem, rapazes, estamos nos divertindo? E já que estamos nos divertindo, vejam como meus ancestrais compraram uma mansão como essa de novo? É impressionante. Meu pai disse que a Dasha ficará perto do lago. Sim, nesta casinha cabe metade desta aldeia. Ele acenou com a mão para fora da janela e, de um lado, um soco podia ser visto na lateral do vilarejo meio abandonado. Um dos companheiros olhou para o amigo com entusiasmo, como se tivesse comprado o castelo que ele estava descrevendo com seu próprio dinheiro. Então, ele sorriu e perguntou: Dimon, diga-me, por que eles precisam de tantas casas? Afinal de contas, eles têm apenas 5 apartamentos. Há também aquela casa na Espanha, onde saímos de férias no ano passado. E agora essa mansão no lago. O herdeiro de toda essa riqueza olhou despreocupadamente para seu amigo e respondeu: Bem, o que você acha, que está fora da lua? Papai diz que imóveis são sempre um bom investimento. E você pode reclamar. Não é como se você tivesse um quarto de um quarto no subúrbio. Ele se virou, deu uma piscadela para o passageiro do banco de trás e continuou: Vocês também não são pobres. Os bons negócios que suas famílias têm, como os nossos, são conhecidos muito além de nossa imensidão. Alexander também terá uma frota inteira de carros. Tenho certeza de que não há lugar para colocar os carros. Vejo que sua mãe usa um carro diferente todos os dias para combinar com a cor do terno dela. Ao que Alexander respondeu com um pouco de raiva: Sim, ela está farta desses carros, pois vê quais de seus amigos têm um carro novo, imediatamente para o pai. Ele nunca recusa. Ele diz que é mais fácil comprar do que ficar ouvindo as reclamações dela. Vamos lá. Não é como se eu estivesse ofendido também, com todos os funcionários, disse Kevin com ironia na voz. Seus amigos sabiam perfeitamente que, graças a seus pais, Alexander tinha um luxuoso apartamento de 3 quartos no centro da cidade e um bom carro. E que ele só estudava no ensino médio porque o pai pagava. Eles falaram sobre as bobagens de seus pais por mais 5 minutos, e então o dono do carro estrangeiro ligou a música novamente e começou a vaiar uma música que ele conhecia. John, sentado no banco de trás, observava silenciosamente a paisagem pela janela. Ele não participou da conversa nenhuma vez. O garoto nunca havia participado de conversas sobre família e entes queridos. Muito menos naquele tom de voz. Por mais que fossem, os três eram parecidos por fora. No fundo, John era muito diferente de seus amigos. Enquanto Kevin e Alexander eram moleques mimados que conseguiam tudo o que queriam desde pequenos, John cresceu em uma família muito inteligente. Ele não se tornou um homem próspero imediatamente. Seus pais começaram a vida depois da universidade como engenheiros comuns. Nos 2 primeiros anos após o nascimento de John, eles moraram em um pequeno apartamento de um cômodo na periferia da cidade, não muito longe da fábrica onde seus pais trabalhavam. Mas seu pai, que era o melhor aluno do ensino médio, logo conseguiu montar seu próprio negócio e, em poucos anos, eles se mudaram para um apartamento grande no centro da cidade. Mais um ano depois, eles tinham uma casa de campo, para onde gostavam de ir em família nos fins de semana. Ao contrário dos pais de John,
que tiveram que fazer tudo sozinhos, as famílias de seus amigos herdaram o negócio dos avós de Kevin e Alexander, que o iniciaram e depois o passaram para seus filhos e netos com toda a riqueza que adquiriram. Não que John pudesse considerar os rapazes seus amigos, mas o fato de estarem na mesma escola de ensino médio e a amizade de seus pais proporcionavam puro companheirismo e encontros como esse. Assim, dessa vez, por insistência de Kevin, ele concordou com uma viagem ao campo. John decidiu que um feriado longe da agitação da cidade, perto do lago, não faria mal algum. E ele estava acostumado a se deixar levar pela conversa afiada dos amigos, ao som de alguma música estrangeira. John estava pensando profundamente. De repente, Alexander literalmente gritou: "Pessoal, olhem para aquela vendedora. Ela é como uma cópia de uma pintura do século passado." Kevin parou imediatamente em seu caminho e sorriu. "Ela está apoiando a colega como uma camponesa." John olhou na direção em que Alexander estava apontando. Ao lado da estrada estava uma garota frágil com um vestido longo quase até o chão, como se o tivesse encontrado na bota de sua avó. Ela usava um chale branco bem amarrado na cabeça, por baixo do qual uma longa trança caía sobre o ombro. A menina era tão magra que seus ombros e testa pontiagudos pareciam grudar no topo das folhas através do tecido de suas roupas. Em uma pequena cesta havia vassouras de banho, claramente feitas por suas mãos. Ao ver o carro estrangeiro parar, a garota levantou os olhos enormes de susto e se encolheu de alguma forma. Os rapazes saíram do carro, e o primeiro a se virar, para ela ou para os amigos, foi Kevin. "Olhem para essa maravilha natural. Quero dizer, como uma mulher. Mas a caixa se parece com a minha avó quando ela era jovem. Todo mundo fica mostrando fotos dela daquela época. Será que Baba Yaga andava por aí com tranças?" Ele deu uma piscadela para seus amigos e riu. E imediatamente Alexander, como se continuasse seus pensamentos, disse: "Uma Yaga com uma foice só pode andar em uma vara de madeira ou de ferro. Mas não, ela é uma mulher velha. A morte anda assim." Eles falavam como se a menina não fosse um ser vivo e não pudesse ouvir ou entender o que diziam. Kevin, mais tarde, voltou-se especificamente para a garota e perguntou-lhe com ironia: "Você veio de avião com aqueles lindos objetos que colocou à venda, não foi?" John olhou para a pobre desconhecida, que parecia tão assustada e desamparada naquele momento, que o coração do rapaz se apertou. Os olhos da pobre mulher se encheram de lágrimas e era evidente que ela estava prestes a explodir. "Ei, deixe o homem em paz", John decidiu interceder. "Ele está vendendo. Então, deixe-o negociar. Vamos embora. Por que perder tempo? Não há descanso esperando por ele." Alguém mais prometeu uma lata. John tentou distrair os meninos e levá-los para o carro o mais rápido possível. Havia algo especial nessa garota que o fez sentir pena dela e querer ajudá-la. Para John, apesar de todos os trajes rústicos, ela até parecia bonita. Os traços simples e muito refinados de seu rosto, sem a menor maquiagem, pareciam de certa forma angelicais. A única coisa que não combinava com essa imagem eram seus olhos tristes. John percebeu desde o primeiro momento que essa menina pequena e muito jovem não tinha vindo para a rodovia com seus bens para ter uma vida boa. Ela obviamente estava levando uma vida difícil no meio do nada e obviamente não estava bem de saúde. Enquanto seus amigos discutiam algo acalorado no caminho para o carro estrangeiro, John rapidamente tirou algumas notas grandes do bolso interno e as colocou discretamente na cesta com as vassouras. Naquele momento, a garota estava de pé a um lado, evidentemente animada ou assustada, passando as mãos sobre as folhas de um de seus artigos. John se virou rapidamente e foi para o carro. Seus amigos, que já estavam tocando alguma música de sucesso no volume máximo, tentaram gritar com a música e o chamaram. Junho estava em pleno andamento e os primeiros dias ensolarados eram um convite para sair de Manila e fugir da agitação da cidade. Um carro estrangeiro caro dirigia pela rodovia ensolarada, com as janelas abertas, tocando uma música incendiária a quilômetros de distância. A beleza negra obviamente valia muito dinheiro, que o jovem proprietário mal conseguia ganhar ao volante do carro. Um homem de 20 e poucos anos sentava-se imponentemente no encosto do banco.
Na cabine, além dele, havia 2 outros passageiros mais ou menos da mesma idade. Todos os 3 tinham a mesma aparência, cortes de cabelo elegantes, roupas caras. Isso mostrava que os caras não tinham limites financeiros. O motorista, depois de desligar a música, voltou-se para seus amigos. Bem, rapazes, estamos nos divertindo? E já que estamos nos divertindo, vejam como meus ancestrais compraram uma mansão como essa de novo? É impressionante. Meu pai disse que a Dasha ficará perto do lago. Sim, nesta casinha cabe metade desta aldeia. Ele acenou com a mão para fora da janela e, de um lado, um soco podia ser visto na lateral do vilarejo meio abandonado. Um dos companheiros olhou para o amigo com entusiasmo, como se tivesse comprado o castelo que ele estava descrevendo com seu próprio dinheiro. Então, ele sorriu e perguntou: Dimon, diga-me, por que eles precisam de tantas casas? Afinal de contas, eles têm apenas 5 apartamentos. Há também aquela casa na Espanha, onde saímos de férias no ano passado. E agora essa mansão no lago. O herdeiro de toda essa riqueza olhou despreocupadamente para seu amigo e respondeu: Bem, o que você acha, que está fora da lua? Papai diz que imóveis são sempre um bom investimento. E você pode reclamar. Não é como se você tivesse um quarto de um quarto no subúrbio. Ele se virou, deu uma piscadela para o passageiro do banco de trás e continuou: Vocês também não são pobres. Os bons negócios que suas famílias têm, como os nossos, são conhecidos muito além de nossa imensidão. Alexander também terá uma frota inteira de carros. Tenho certeza de que não há lugar para colocar os carros. Vejo que sua mãe usa um carro diferente todos os dias para combinar com a cor do terno dela. Ao que Alexander respondeu com um pouco de raiva: Sim, ela está farta desses carros, pois vê quais de seus amigos têm um carro novo, imediatamente para o pai. Ele nunca recusa. Ele diz que é mais fácil comprar do que ficar ouvindo as reclamações dela. Vamos lá. Não é como se eu estivesse ofendido também, com todos os funcionários, disse Kevin com ironia na voz. Seus amigos sabiam perfeitamente que, graças a seus pais, Alexander tinha um luxuoso apartamento de 3 quartos no centro da cidade e um bom carro. E que ele só estudava no ensino médio porque o pai pagava. Eles falaram sobre as bobagens de seus pais por mais 5 minutos, e então o dono do carro estrangeiro ligou a música novamente e começou a vaiar uma música que ele conhecia. John, sentado no banco de trás, observava silenciosamente a paisagem pela janela. Ele não participou da conversa nenhuma vez. O garoto nunca havia participado de conversas sobre família e entes queridos. Muito menos naquele tom de voz. Por mais que fossem, os 3 eram parecidos por fora. No fundo, John era muito diferente de seus amigos. Enquanto Kevin e Alexander eram moleques mimados que conseguiam tudo o que queriam desde pequenos, John cresceu em uma família muito inteligente. Ele não se tornou um homem próspero imediatamente. Seus pais começaram a vida depois da universidade como engenheiros comuns. Nos 2 primeiros anos após o nascimento de John, eles moraram em um pequeno apartamento de um cômodo na periferia da cidade, não muito longe da fábrica onde seus pais trabalhavam. Mas seu pai, que era o melhor aluno do ensino médio, logo conseguiu montar seu próprio negócio e, em poucos anos, eles se mudaram para um apartamento grande no centro da cidade. Mais um ano depois, eles tinham uma casa de campo, para onde gostavam de ir em família nos fins de semana. Ao contrário dos pais de John, que tiveram que fazer tudo sozinhos, as famílias de seus amigos herdaram o negócio dos avós de Kevin e Alexander, que o iniciaram e depois o passaram para seus filhos e netos com toda a riqueza que adquiriram. Não que John pudesse considerar os rapazes seus amigos, mas o fato de estarem na mesma escola de ensino médio e a amizade de seus pais proporcionavam puro companheirismo e encontros como esse. Assim, dessa vez, por insistência de Kevin, ele concordou com uma viagem ao campo. John decidiu que um feriado longe da agitação da cidade, perto do lago, não faria mal algum. E ele estava acostumado a se deixar levar pela conversa fiada dos amigos, ao som de alguma música estrangeira. John estava pensando profundamente. De repente, Alexander literalmente gritou: Pessoal, olhem para aquela vendedora.
Ela é como uma cópia de uma pintura do século passado. Kevin parou imediatamente em seu caminho e sorriu. Ela está apoiando a colega como uma camponesa. John olhou na direção em que Alexander estava apontando. Ao lado da estrada estava uma garota frágil com um vestido longo quase até o chão, como se o tivesse encontrado na bota de sua avó. Ela usava um chale branco bem amarrado na cabeça, por baixo do qual uma longa trança caía sobre o ombro. A menina era tão magra que seus ombros e testa pontiagudos pareciam grudar no topo das folhas através do tecido de suas roupas. Em uma pequena cesta havia vassouras de banho, claramente feitas por suas mãos. Ao ver o carro estrangeiro parar, a garota levantou os olhos enormes de susto e se encolheu de alguma forma. Os rapazes saíram do carro, e o primeiro a se virar, para ela ou para os amigos, foi Kevin. Olhem para essa maravilha natural. Quero dizer, como uma mulher. Mas a caixa se parece com a minha avó quando ela era jovem. Todo mundo fica mostrando fotos dela daquela época. Será que Baba Yaga andava por aí com tranças? Ele deu uma piscadela para seus amigos e riu. E imediatamente Alexander, como se continuasse seus pensamentos, disse: uma Yaga com uma foice só pode andar em uma vara de madeira ou de ferro. Mas não, ela é uma mulher velha. A morte anda assim. Eles falavam como se a menina não fosse um ser vivo e não pudesse ouvir ou entender o que diziam. Kevin, mais tarde, voltou-se especificamente para a garota e perguntou-lhe com ironia: você veio de avião com aqueles lindos objetos que colocou à venda, não foi? John olhou para a pobre desconhecida, que parecia tão assustada e desamparada naquele momento, que o coração do rapaz se apertou. Os olhos da pobre mulher se encheram de lágrimas e era evidente que ela estava prestes a explodir. Ei, deixe o homem em paz, John decidiu interceder. Ele está vendendo. Então, deixe-o negociar. Vamos embora. Por que perder tempo? Não há descanso esperando por ele. Alguém mais prometeu uma lata. John tentou distrair os meninos e levá-los para o carro o mais rápido possível. Havia algo especial nessa garota que o fez sentir pena dela e querer ajudá-la. Para John, apesar de todos os trajes rústicos, ela até parecia bonita. Os traços simples e muito refinados de seu rosto, sem a menor maquiagem, pareciam de certa forma angelicais. A única coisa que não combinava com essa imagem eram seus olhos tristes. John percebeu desde o primeiro momento que essa menina pequena e muito jovem não tinha vindo para a rodovia com seus bens para ter uma vida boa. Ela obviamente estava levando uma vida difícil no meio do nada e obviamente não estava bem de saúde. Enquanto seus amigos discutiam algo acalorado no caminho para o carro estrangeiro, John rapidamente tirou algumas notas grandes do bolso interno e as colocou discretamente na cesta com as vassouras. Naquele momento, a garota estava de pé a um lado, evidentemente animada ou assustada, passando as mãos sobre as folhas de um de seus artigos. John se virou rapidamente e foi para o carro. Seus amigos, que já estavam tocando alguma música de sucesso no volume máximo, tentaram gritar com a música e o chamaram. Por que você está aí dentro? Gritou Kevin em seu baixo rouco. Será que aquela bruxa caipira colocou um feitiço em você? Vamos embora agora. John nem sequer piscou e sentou-se no banco de trás, olhando para a estranha pela janela aberta, como se estivesse tentando memorizar suas feições. Eles dirigiram bem rápido até a vila de chalés onde ficava a casa dos pais de Kevin. Ela de fato parecia um castelo. O prédio de 2 andares era maravilhoso, com torres e acabamentos ornamentados. No entanto, o número de cômodos poderia acomodar os habitantes de um pequeno vilarejo. Todos os móveis da casa eram caros e, de acordo com Kevin, feitos à mão. As louças e outros móveis aparentemente haviam sido trazidos do exterior. Não era de se surpreender, pois todos sabiam que seus pais estavam sempre viajando para o exterior em férias ou a negócios. Os meninos passaram a noite se divertindo muito. Para ser mais preciso, apenas Kevin e Alexander estavam se divertindo. John estava imerso em seus próprios pensamentos. O estranho na estrada realmente tinha algo em mente. Sua imagem não saía de sua mente. John tentou conversar um pouco com seus amigos.
Depois, foi tomar um banho de vapor, ao contrário de seus companheiros, que não gostavam muito da sala de vapor. Ele adorava inalar o ar quente e podia ficar deitado no chão por horas. A casa de banho dos meus pais ainda estava em construção. Seu pai havia planejado uma grande casa de 2 andares com mesas de tênis e bilhar. Mas quando estava livre, John aceitava de bom grado os convites de seu vizinho Byron, e eles ficavam sentados no beco por horas, conversando sobre vários assuntos. O oficial aposentado que morava na pequena casa à direita era um homem muito sociável e inteligente. E John gostava de visitá-lo. E John gostou de ficar sentado ali por quase 1 hora. Depois, eles grelharam kebabs e fizeram coquetéis. Mas os pensamentos de John sempre voltavam para os olhos castanhos e a bela mulher com as vassouras. Kevin e Alexander, os experimentadores, estavam misturando algo em seus copos, rindo. John, em virtude de sua total intolerância ao álcool, estava bebendo suco espremido na hora. Kevin, que sempre convidava John para esses piqueniques, riu e disse: "E aí? Um motorista sóbrio ajuda seus amigos. Não sem você. Alguém tem que nos levar para casa depois de tomarmos uma quentinha, não é?" Os amigos se aproveitaram do fato de que John não podia dizer não e, portanto, podiam se dar ao luxo de ficar bem bêbados. Kevin e Alexander, que estavam acostumados a ficar sem rumo no computador ou em uma boate, não entenderam nem um pouco. No entanto, os 3 conversaram muito. Nessa viagem, John só conseguia pensar na garota na estrada. Ele não conseguia esquecer seus olhos tristes. À noite, ele até sonhava com ela cantarolando algo sob sua respiração, uma música após a outra, dobrando os carretéis e amarrando sua vassoura. A voz era simplesmente hipnotizante. E isso apesar do fato de que ela não dizia uma palavra sequer na estrada. No caminho de volta para a cidade, John olhou para o lugar onde a havia conhecido. Ele queria pelo menos mais um vislumbre da beleza, mas, infelizmente para ele, a estrada estava vazia. Seu humor piorou imediatamente e a única coisa que o alegrou foi o fato de seus 2 amigos, cansados do descanso, estarem dormindo e ele poder ficar quieto em vez de ouvir a conversa afiada deles. Quando voltou para casa, a vida continuou como sempre. Mas John sempre se lembrava do estranho que não havia encontrado na estrada, de modo que, quando via um homem por apenas alguns minutos, lembrava-se dele o tempo todo. Lana, com quem John estava namorando na época, percebeu a mudança imediatamente. E apenas alguns dias após seu retorno daquela viagem, ela perguntou a John com raiva: "O que aconteceu fora da cidade? É como se você tivesse se tornado frio para mim. Vejo que você inventa desculpas toda vez que não quer me ver." John não sabia como dizer a ela que estava pensando o tempo todo, totalmente, não nela. Lana era uma garota maravilhosa e gentil, de uma família muito abastada. Seus pais haviam se tornado amigos recentemente. Eles haviam apresentado os filhos um ao outro na esperança de casá-los. Seus pais brincavam sobre a fusão de seus negócios. John não podia dizer que estava apaixonado por Lana, mas eles se divertiam juntos. O encontro com o estranho foi como se tivesse mudado algo no próprio garoto. De repente, ele se deu conta de que nunca havia pensado em ninguém daquela maneira, dia e noite. Percebendo que não poderia continuar assim, ele sugeriu a Lana que eles dessem um breve tempo no relacionamento e não se vissem por um tempo. John não sabia explicar o que esperava ao dar esse tempo. Mas ele tinha certeza de que não queria ver mais ninguém por um tempo. Lana, é claro, imediatamente contou aos pais sobre a decisão de John. Eles, por sua vez, contaram aos pais do menino. E a mãe dele começou a implorar em lágrimas: "Caia em si, filho. O que aconteceu? Tudo estava indo tão bem. Você é um casal perfeito com a Lana e vocês são perfeitos um para o outro. O que aconteceu com você?" "Bem, Lana, ela é uma garota linda, inteligente e bonita, não uma garota mimada da FIFA." John ouviu em silêncio as lamentações dela. De repente, seu pai disse em voz baixa, mas severa: "Muito bem, mãe, já chega, não se meta nisso. Deixe o garoto decidir por si mesmo." Mudando um pouco o tom,
ele acrescentou com um sorriso: nem todo mundo tem a mesma sorte que eu tenho com você. Assim, direto da faculdade e para o resto da vida. Ele se aproximou da esposa, beijou-a e se ofereceu para encerrar o assunto. John olhou para o pai com gratidão. Ele sempre sentiu e compreendeu seu filho. Agora ele o estava ajudando a se livrar das explicações. John caminhou em silêncio até seu quarto e, fechando a porta, foi até a janela. Por trás do vidro, a chuva de verão só trazia pensamentos tristes. Olhando para as grandes gotas que pareciam lágrimas, ele imaginou os olhos tristes da estranha e ficou com raiva de si mesmo por não ser capaz de fazer nada para parar de se lembrar dela constantemente. Para ele, os dias haviam se tornado monótonos e desinteressantes. Ao abrir seu livro favorito, ele não conseguia entender o que estava lendo. Ao ligar uma boa comédia, ele não conseguia nem sorrir, muito menos rir, como vinha fazendo ultimamente. Em um desses dias, Kevin o chamou. "Ei, meu velho!" Com sua voz alegre de sempre, o colega começou: "O que você está fazendo?" "Mas deixe-me adivinhar, sua mãe me disse, quando nos conhecemos, que você havia deixado Lana. Então, acho que agora está se lembrando tristemente do seu caso. Mas não consigo descobrir o que a gostosa fez com você." Sabendo por que seu amigo costumava ligar à noite, John, tentando se antecipar à pergunta, respondeu: "Escute, eu definitivamente não vou ser seu motorista sóbrio esta noite. Não estou nem um pouco afim. E acabei de pedir a Lana para me dar um tempo sozinho, o que eu gostaria de pedir a você também." Kevin murmurou imediatamente com uma voz magoada: "É isso que você pensa de seus amigos? Acredite em mim, nem sempre sou tão egoísta quanto você pensa. E, neste momento, não preciso de um motorista sóbrio. Só quero ajudar um amigo. Sugiro que venha conosco ao casamento de um banqueiro famoso. A propósito, nossos pais estarão lá. E acredite em mim, você poderá esquecer todos os seus problemas. O banqueiro faz bolos como este. Este pode ser seu terceiro ou quarto casamento. E eu já fui a 2 deles, e a mesa está cheia de pessoas de metade da cidade. E que tipo de esposas esse idiota escolhe? Uma é mais bonita do que a outra. Mas a maioria é da província. Esse velho é um verdadeiro desmancha-prazeres. É por isso que só os simplórios, quietos e despretensiosos conseguem tolerar suas palhaçadas." Kevin era um amante da conversa telefônica e descreveu longamente os encantos desse amante das esposas das mulheres, acrescentando no final que as próprias esposas pediriam o divórcio, forçando esse amante de garotas jovens a dormir com suas amantes. Exatamente sobre o que esses bisbilhoteiros estavam falando. "Vamos sair um pouco. Se ele não gostar, vamos ver que tipo de idiota ele encontrou novamente", disse Kevin. John sabia que Kevin não ia deixar isso passar. Ele pensou a respeito e, relutantemente, concordou por um tempo. Ele não se importava com quem se casaria ou com o que estava nas mesas do melhor restaurante da cidade. Mas, por alguma razão, ela estava com vontade de relaxar um pouco. Na ocasião de tal comemoração, o restaurante, que tinha 2 andares e comportava um grande número de pessoas, estava completamente fechado para pessoas de fora. Os guardas na entrada verificavam os cartões de convite e só deixavam entrar quem os tivesse. Parecia que os melhores e mais ricos da cidade haviam se reunido ali naquela noite. Mas, aparentemente, não eram apenas eles. Antes de a festa começar, os garçons distribuíram imperativos entre os convidados e sobre os joelhos das mulheres. Em uma enorme mesa no salão havia uma pirâmide de taças de champanhe e várias outras mesas com aperitivos mágicos e frutas. Mulheres vestidas com vestidos de noite e joias caras estavam discutindo loucamente. Alguns homens com paletós e ternos estavam agrupados, conversando animadamente. John, Kevin e Alexander encontraram um lugar confortável e observaram os convidados que chegavam de longe. De repente, um senhor alto, de cabelos grisalhos e terno, com a lapela decorada com o que parecia ser uma flor de Nova York em seu paletó, aproximou-se do microfone no pequeno palco. "Meus queridos convidados." Ele começou com uma voz doce e sorridente.
Estou muito feliz por todos vocês não terem se recusado a compartilhar comigo hoje o feliz acontecimento de minha vida. Permitam-me apresentar minha linda esposa. Espero que ela seja a pessoa que me acompanhará por toda a minha vida e me ajudará a encontrar a felicidade conjugal. Ana, venha cá, minha querida. Ele deu um passo em direção às escadas que levavam ao palco e estendeu a mão pitorescamente em direção ao foyer. No momento em que a jovem esposa que havia sido convidada se aproximou de seu esposo, John se virou para eles e seu coração acelerou. Mais um segundo e o copo de suco certamente teria caído de suas mãos. Ele mal conseguia se impedir de correr em direção ao palco. Pelos degraus que estava subindo, era a mesma garota da estrada com o vestido de noiva branco. A desconhecida realmente parecia um anjo agora. Só que seus olhos não se tornaram mais alegres. Para John, parecia que havia mais dor e lágrimas neles agora. Naquele vestido excepcionalmente belo, quase vaporoso, ela parecia tão frágil quanto uma estatueta de porcelana. E totalmente inadequada, pareceu a John, para aquele homem velho e fraco. O rapaz tinha quase certeza. A garota deve ter sido persuadida por aquele protótipo de barba azul por montanhas de ouro e prosperidade. Mas ela não tinha ideia do que poderia ser esperado dela nesse casamento, e que não receberia mais nenhum centavo desse imbecil. Imediatamente após a apresentação dos recém-casados, ou melhor, de seu novo marido, o anfitrião convidou todos para a mesa. A alegria apareceu nos rostos dos convidados, como se esse fosse o único motivo pelo qual eles tinham vindo. Durante o resto da noite, John não olhou para nada ao seu redor, mantendo os olhos fixos no lado em que os recém-casados estavam sentados. Ele queria atravessar a sala, pegar Ana nos braços e correr para o mais longe possível. Ele era um completo estranho nessa festa. O noivo estava tão absorto em sua bebida que parecia se lembrar de seu próprio casamento apenas quando gritavam obiter. Enquanto o banqueiro se retirava com seus amigos, John se aproximou rapidamente da noiva. "O que está fazendo?" começou o jovem com uma voz baixa e trêmula. "Sinto muito, mas você não tem ideia no que está se metendo. Ele está se aproveitando e jogando você fora, é tudo uma questão de dinheiro. Quanto você quer? Você é inacreditável. Você não pode viver com ele", disse ele. A garota sorriu tristemente, desculpando-se, e respondeu: "Eu o reconheci. Foi o senhor que, na estrada, me deixou uma grande quantia na cesta, com a qual eu poderia comprar 100 dessas vassouras. Mas isso não é suficiente para mim. Tenho um filho muito doente." John estava confuso. Ana, ao que lhe parecia, era tão pura, inocente, ao que parece, já com uma criança nos braços. Ao mesmo tempo, John percebeu que ela devia ter acabado de se formar no ensino médio. Ela não parecia ter nem um dia mais de 18 anos. Era óbvio que Ana tinha mais a dizer a ele, olhando diretamente em seus olhos. Era como se ela estivesse buscando compreensão e apoio. "Eu não conseguiria fazer mais nada", continuou ela em voz baixa. "Preciso desse casamento. Harry prometeu ajudar no tratamento após o casamento." Ela queria dizer mais. Mas então um cônjuge bastante embriagado se aproximou deles, com o rosto transtornado. A jovem esposa estava coberta de gotas de suor. Seus olhos não conseguiam mais absorver toda a bebida. Cambaleando, ela se aproximou de John e, com os dentes cerrados, murmurou algo que agradou a Maloducho. "Tarde demais, irmão. Ela é boa. A sua não está, embora eu esteja bem hoje. Vou lhe dizer onde encontrar uma. Você a tem em seu carrinho de mão em casa, você a tem em cidades e vilarejos. Somente no meio do nada é possível encontrar uma beleza tão pura." Ele colocou o braço em volta dos ombros de Anne, e John pôde ver como era difícil para ela não tirar a mão da mão do marido. Parecia estar se esforçando ao máximo para não se afastar. Ela não parecia estar se divertindo nem um pouco. John se virou abruptamente e se afastou em direção à mesa deles, onde seus companheiros já estavam se divertindo ao máximo. Kevin imediatamente piscou para ele, de forma provocante. "Mas John, eu não o esperava assim. O que você está fazendo com a esposa de outra pessoa?"
Aquele barba azul fica furioso quando descobre que não foi ele quem traiu sua esposa. Pelo menos foi você quem fez isso, e com quem? Atleta bonito, ativista, melhor aluno do ensino médio. Ele não chegou a terminar. John encarou com raiva e, de repente, quase gritou: "Cale a boca. Passeie, mas saia do meu caminho." Vamos lá, gritou o sujeito surpreso. "Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Você conhece a noiva? A propósito, eu também me lembro do rosto dela. Sei que já a vi em algum lugar." John, sem responder, levantou-se e se dirigiu para a saída. Ele não queria continuar nessa festa mentirosa, onde todos sorriam docemente uns para os outros enquanto discutiam pelas costas. No saguão do primeiro andar, Anna o alcançou e, colocando um pedaço de papel em sua mão, sussurrou para ele: "Ligue para mim, por favor. Eu lhe peço." Anna desapareceu tão rapidamente quanto havia aparecido. John, abrindo a palma da mão, viu um pedaço de papel de seda com um número de telefone. Seu coração novamente saiu do ritmo normal e começou a bater freneticamente. Ele percebeu que toda vez que se lembrava dela, estava prestes a explodir. Por um tempo, John ficou perdido, segurando o precioso pedaço de papel. Ele não sabia o que fazer com ela. Mas, decidindo que olhar para ela naquele dia seria um tormento para ele, foi para casa. Durante vários dias, ele hesitou em discar o número. Ele não sabia ao certo por que o havia dado a ela. Mas alguns dias depois daquele casamento malfadado, ele não conseguiu resistir à ligação. Depois de alguns bips curtos, uma voz suave do outro lado da linha deixou John tonto. "Alô, estou ouvindo." "Não fique quieto, fale." A voz parecia hipnotizante. Reunindo sua coragem, John deixou escapar. "Você me deu o telefone, pediu que eu ligasse." "Desculpe-me, não me apresentei. Meu nome é John. Eu estava em seu casamento." A moça respondeu alegremente. "De alguma forma, eu sabia que você ligaria, estava esperando por essa ligação. Tenho que lhe explicar tudo." Eles combinaram de se encontrar em um parque próximo a um pequeno lago, não muito longe do centro da cidade. John chegou primeiro e, quando Anna apareceu, ele não a reconheceu imediatamente com seu terno azul celeste e cabelo bem penteado. Ela não se parecia em nada com a estranha do vilarejo que vendia vassouras na beira da estrada. A única coisa que não havia mudado eram seus olhos tristes. Ela ainda estava sem uma gota de maquiagem, mas isso só deixava seu rosto mais bonito. "Boa tarde", começou a primeira Anna, confusa. "Você vai me desculpar por tê-la distraído logo após aquele encontro no meu casamento. Agora, de repente, senti vontade de lhe contar tudo para que você não pensasse que eu estava sendo egoísta, deixando de lado um homem rico por dinheiro." John lhe ofereceu um assento em um banco próximo e, enquanto caminhavam, começou a falar indignado. "Eu não acho nada disso. É só que você não percebe que está arruinando sua vida. Você não será feliz com aquele canalha. Ele só serve para usar as mulheres. Será a mesma coisa com você e com todas as esposas anteriores dele. E, pelo que sei, ele já teve várias. Não sei o que ele lhe prometeu, mas acho que não foi nada. Ele não é o tipo de homem que joga seu dinheiro fora. Há rumores de que ele se mataria por um centavo." Ela olhou tristemente para John e, com um suspiro, respondeu: "Não me importo com o que acontecerá depois. Meu filho precisa de ajuda agora. É por isso que eu aguento tudo. Estou acostumada a coisas difíceis." Não havia outra maneira? A expressão rancorosa de John foi inesperada. "Há parentes de algum tipo. Deixe-os ajudar, afinal de contas. O garoto deve ter um pai em algum lugar, deixe-o ajudar também." Anna olhou para John por um tempo sem desviar o olhar. Com os olhos cheios de lágrimas, ela começou a lhe contar. E o menino, naquele momento, estava disposto a ouvi-la infinitamente, com medo até mesmo de se mexer. Ela, baixando os olhos em silêncio, falou: "Nasci no mesmo vilarejo em que você e eu nos conhecemos.
Desde criança, minha vida não foi fácil. Minha mãe trabalhava do amanhecer ao anoitecer na fazenda, às vezes mal conseguindo sobreviver. Quando ela voltava para casa, ainda havia um pomar. Eu, meu irmão e meu padrasto estávamos sempre bêbados. Eu nunca fiz nenhum trabalho bom. Apenas algo para um clã em algum lugar. Você sabe com o que eu sonhava quando era criança? Ela sorriu e olhou para John, que apenas balançou a cabeça em confusão. Ela continuou imediatamente, desde a 5ª série. Eu sonhava que, quando crescesse, um príncipe viria e me levaria para longe desse pesadelo. Quando fui para a Olimpíada de Matemática na 10ª série do distrito, essa matéria era minha favorita. Lá conheci o Tom. Ele era da cidade vizinha, onde morava com os pais em uma casa grande e bonita. Eu me apaixonei por ele literalmente à primeira vista. Ele me cercou de atenção e carinho. Tom começou a ir à minha aldeia a cada minuto livre em seu ciclomotor. Ele me dava flores do campo e me chamava de sua favorita. Então, pensei seriamente que ele era meu príncipe. Namoramos por um ano, fizemos planos para que, assim que eu me formasse na escola, fossemos imediatamente ao cartório, e até queríamos estudar na mesma escola de ensino médio. Mas, em algum momento, comecei a sentir que Tom evitava me conhecer. Toda vez ele procurava uma desculpa ridícula, um pretexto. Então, um simpático conterrâneo me contou que meu Tom estava se preparando para se casar com a filha de um fazendeiro. A noiva, ao contrário de mim, era invejável. A fazenda de seu pai era considerada uma das maiores da vizinhança. É claro que eu não era páreo para ela. Tom nem sequer se explicou para mim. Ele apenas me enviou um bilhete dizendo: "Sinto muito, que nosso relacionamento foi um erro." Foi assim que meu príncipe desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Ela ficou calada. Para John, parecia que a garota estava tentando conter as lágrimas. Ele pegou a mão dela e a acariciou. Anne imediatamente levantou o rosto e olhou para ele com gratidão. Sem retirar a mão, ela continuou em voz baixa: "Me dizer que o mundo desmoronou para mim é um eufemismo. Meu sonho de infância foi destruído. E me pareceu que eu nunca mais poderia confiar em ninguém. Então, decidi me afastar de tudo o que pudesse. E depois de dizer à minha mãe que estava indo para a universidade, fui para a cidade. Eu realmente tentei, mas logo percebi que não é tão fácil fazer isso de forma tão caipira e sem dinheiro. Fui reprovado em meu primeiro exame e, determinado a permanecer na cidade, comecei a procurar emprego. Com dificuldade, encontrei um pequeno quarto em um apartamento comunitário na periferia da cidade, que eu podia alugar. Quando minha mãe me mandou para a cidade, ela me deu todo o seu dinheiro, o que era suficiente para 2 meses de aluguel desse apartamento miserável e até um pouco para comida. Mas, percebendo que não conseguiria viver com aqueles centavos, fiquei vagando pela cidade de manhã à noite, procurando trabalho. John achava que havia mais tristeza em seus olhos naquele momento. Era como se ele tivesse se transportado mentalmente de volta no tempo. De repente, interrompendo sua história, ele perguntou: "Provavelmente estou distraindo-o de algo importante, não estou? Você está muito interessada em tudo isso, não está? Mas a maneira como você me olhou no casamento, por algum motivo, me fez sentir uma vontade terrível de lhe contar tudo. E, para dizer a verdade, não tenho ninguém com quem conversar." O jovem, como se tivesse medo de que ela interrompesse sua história, respondeu rapidamente: "Não, Ana, estou disposto a ouvir tanto quanto você quer falar. O que aconteceu depois? Você encontrou um emprego." A essa altura, eu não estava mentindo. Ele realmente queria ouvi-la e atendê-la. Ela percebeu que essa conversa também era muito importante para ela. Em todos os lugares que fui procurar emprego, fui rejeitada. Compreensivelmente, quem iria querer um funcionário sem instrução e sem experiência? Em determinado momento, eu estava tão desesperada que estava disposta a trabalhar como faxineira ou até mesmo como zeladora. Mas outro empregador apenas sorriu e me chamou de fugitiva, dizendo que eu não conseguia nem levantar uma vassoura. Finalmente, um gerente gentil me contratou como zelador em um supermercado. O trabalho era duro e não pagava nada.
Mas eu não tinha escolha. A maior parte do dinheiro ia para pagar meu quarto. Meu chefe caridoso muitas vezes me dava alguns produtos que estavam chegando ao fim de sua vida útil. Era assim que eu sobrevivia. John olhou para ela e seu coração se apertou no peito. Ele queria abraçá-la, protegê-la, cuidar dela e nunca mais deixá-la ir embora. O jovem perguntou timidamente: "Como você veio parar na aldeia novamente? A propósito, me chame de você." Ela respondeu alegremente: "Venha. Vamos lá." Demorei um pouco para voltar ao vilarejo. Às vezes era tão difícil, mas eu queria muito. Por mais difícil que fosse, minha mãe estava sempre em casa. E foi somente na cidade que eu entendi o que era um lar. A vida com meu padrasto parecia insignificante se comparada à vida com meus vizinhos comuns. Não havia muitos inquilinos, mas quase todos eles se sustentavam sozinhos. Austin, um ex-marinheiro, bebia tão bem quanto meu padrasto. Mas se alguém bebesse e vagasse pela cidade, esse Austin cantaria músicas na cozinha comunitária ou, pior, brigaria com nossos colegas de quarto. No segundo quarto, moravam o marido, a esposa e 3 filhos. Eu me perguntava como eles cabiam nos 10 metros quadrados de seu quarto. Parecia-me que o silêncio durava apenas algumas horas à noite, quando todos iam dormir, e no resto do tempo havia pais discutindo ou crianças compartilhando brinquedos e gritando. Em geral, eu não queria voltar para esse manicômio. Mas, felizmente para mim, eu morava lá. Sorri brevemente, como se estivesse me lembrando de algo muito agradável. Ela continuou: "Um dia, um casal entrou em nossa loja. O homem, pegando o carrinho, entrou nas filas enquanto a mulher persuadia e, mal-humorada, passava por uma criança de cerca de 2 anos de idade. Ele estava cantarolando e não queria ir embora. Decidi ajudar, observando do lado de fora. Sempre gostei de mexer com os pequenos. E criei meu irmão sozinho desde que ele era um bebê. Minha mãe não tinha tempo para cuidar de nós. É fácil acalmar uma criança pequena. Sugeri à mãe dele que cuidasse dele enquanto ela e o marido iam às compras. Ele veio imediatamente para os meus braços e se acalmou rapidamente. Quando meus pais quiseram tirar Steve, esse era o nome do menino, de perto da caixa registradora, ele colocou os braços em volta do meu pescoço e se recusou a descer. Com dificuldade, eu o persuadi, prometendo que voltaria. Eles pegaram seu filho e foram embora. No dia seguinte, o homem voltou e me ofereceu para trabalhar com eles. Ele me disse que eles moravam no campo, em uma bela casa, e que tinham uma pensão separada, que me ofereceram. Daquele dia em diante, meu destino mudou completamente. Eu vivia na bela casa independente o dia todo, desde cedo pela manhã até tarde da noite, com Steve. O garoto se mostrou uma criança bonita e bem comportada. Eu era alimentado e recebia uma mesada, parte da qual eu podia enviar para minha mãe, implorando para que ela não mostrasse o dinheiro ao meu padrasto. Os pais da criança trabalhavam muito. O pai, como se descobriu mais tarde, era o diretor de uma clínica paga e um excelente cirurgião. A mãe do menino, Diana, também trabalhava lá como contadora-chefe. Então me perguntei por que fui contratado tão facilmente, sem referências ou verificação de antecedentes. Um dia, Diana me disse que seu marido era uma pessoa muito boa para lidar com pessoas. Trabalhei alegremente por 1 ano e meio cuidando de Steve. Ele se tornou uma família para mim. Mas um dia algo terrível aconteceu. Ana ficou em silêncio e sentou-se imóvel, olhando para a distância. John soube naquele momento que algo irreparável havia acontecido, mas teve medo de falar. Ele esperou que Ana continuasse sozinha. Os pais de Steve convidaram alguns amigos para a festa de aniversário, e eles foram para o outro lado da cidade, onde morava o aniversariante local. Eu, como sempre, fiquei com o bebê e passamos o dia inteiro passeando e desenhando com ele. Em geral, passamos o tempo como de costume. Na hora marcada, eu o alimentei, coloquei-o na cama e esperei que os donos voltassem. Naquela noite, eles não voltaram e nem mesmo telefonaram. Isso não era nada típico deles. Diane ligou 10 vezes para perguntar como Steve estava.
E depois não ligou nenhuma vez a noite toda. Descobriu-se que eles haviam sofrido um terrível acidente a caminho de casa. Eles foram atingidos por um gazelle que vinha em sentido contrário com um motorista cansado. Assim que recuperou a consciência, ele pediu à enfermeira que me ligasse e pedisse que eu fosse até lá. Deixei Steve com um vizinho amigo de Diane e fui imediatamente para o hospital. Lá, a proprietária, que mal falava, começou a me implorar para não abandonar meu filho e implorou para que eu o acolhesse quando eles morressem. Era como se ela estivesse esperando por mim e, depois de dizer isso quase imediatamente, fechou os olhos e morreu em paz. Não me lembro como cheguei em casa. Chorei o caminho todo, sem saber o que fazer ou como viver. Mas eu já havia decidido que nunca deixaria Steve. Ana ficou em silêncio novamente. E John observou como as lágrimas escorriam por seu rosto, uma a uma, sem parar. Como ela era infeliz e linda ao mesmo tempo. Ele pegou a mão dela e a levou aos lábios. Anne olhou para ele com gratidão e, tirando um lenço da bolsa, enxugou as lágrimas. Depois de um tempo em silêncio, ela continuou. Não me lembro como cheguei ao vilarejo, mas o rosto sorridente de meu Steve me trouxe de volta à vida. Eu sabia que Diana e seu marido eram órfãos. Ela não tinha outros parentes além de Steve. Então, tive que pensar em algo para o funeral. Mas, na primeira noite, o telefone tocou e uma agradável voz masculina, expressando suas condolências, disse que era amigo íntimo de Dexter, o pai de Steve, e que ele cuidaria de tudo. Eu nunca tinha visto esse benfeitor antes, mas ele realmente providenciou tudo como deveria ser. Eu não toquei em nada. Eu não toquei em nada. E o funeral transcorreu de acordo com todas as regras. Eu tinha medo de que Steve pudesse ser levado para um orfanato a qualquer momento. Eu sabia que tinha de fazer alguma coisa, mas por onde começar? Eu não sabia. Então, um homem chamado Albert, que supostamente era o responsável pela situação financeira da família falecida, começou a me ligar e disse que eles tinham muitas dívidas. Ele me assustou dizendo que a casa e todos os bens que pertenciam a ele seriam confiscados após um determinado período legal. Eu estava muito assustado. Então me lembrei do que Diane havia dito em sua vida sobre sua amiga, a mesma vizinha de onde eu havia deixado Steve, um marido muito poderoso. Fui até eles e implorei em lágrimas que me ajudassem a adotar Steve. E, surpreendentemente, eles não disseram não. Eles adotaram. Mas não foi tão rápido e fácil. Mas assim que consegui a adoção, peguei Steve e fui direto para o acampamento. Naquele momento, eu não tinha para onde ir. Então, decidi voltar. Eu estava bem ciente de que ninguém estava me esperando lá. E a alegria da minha chegada, e mesmo com o bebê, não causaria a ninguém. Ele parou a história, olhou para John e perguntou: "Você não está cansado de me ouvir falar? Podemos parar agora? Você sabe muito sobre mim agora, é a primeira pessoa a quem eu conto." Ele, apertando a palma da mão dela com força, respondeu: "Não, você sabe? Estou disposto a ouvi-lo e quero saber tudo sobre você. O que aconteceu com você depois disso? E o bebê? Ele está doente." Ana, soltando gentilmente as mãos dele, colocou-as no colo e continuou em silêncio. "Você não tem ideia de como fui recebida em casa?" Dustin, meu irmão, já havia se matriculado em uma escola técnica no centro do distrito e estava morando lá em um dormitório. Minha mãe havia envelhecido muito em tão pouco tempo. Ela ainda trabalhava dias e dias na fazenda. Dizem que o salário de Dustin é pequeno. Então ele ajuda. O padrasto ainda estava bebendo. Só que não o estavam mais levando para o trabalho. Então ele tirava o que podia de casa. Nessa época, o filho da puta já tinha vendido a TV, o ferro de passar roupa e tudo mais que podia vender. Ele vivia sozinho às custas da minha mãe. Sempre que podia, ele me dizia que Steve e eu éramos aproveitadores e aproveitadores. Meu ex-namorado apareceu quando soube por alguém que eu estava de volta da cidade, e até mesmo com o filho de outra pessoa, e ficou se gabando disso por um longo tempo. Ele me disse: "É isso mesmo, se ninguém mais precisa de você, pelo menos crie o filho de outra pessoa."
Essas foram as palavras mais dolorosas para mim. Eu o expulsei de casa e pedi que ele nunca mais voltasse. John podia ver como essa lembrança era difícil para ela. E ao ver uma barraca de sorvete aparecer no parque, ele perguntou de repente: "De que tipo de sorvete você gosta?" A garota se virou para ele perplexa e respondeu timidamente: "Eu nunca provei nada além de sorvete natural, embora uma vez eu tenha visto uma garota comendo um sorvete em um palito coberto de chocolate, e eu realmente gostei. Mas eu não tinha dinheiro na época. Mas sempre quis experimentar." John sorriu e rapidamente se levantou e foi para algum lugar. Alguns minutos depois, ele voltou com um saco inteiro de picolés de vários sabores. "Aqui", disse ele, entregando a guloseima para a garota. "Experimente todos eles. Os sonhos devem se tornar realidade." Ana olhou confusa para John dentro da sacola. "Pegue rápido e prove", disse o jovem. "Tudo para você." Ana pegou o primeiro picolé que encontrou, desembrulhou-o com cuidado e deu uma mordida. A garota fechou os olhos, como se estivesse tentando aproveitar ao máximo sua guloseima. Depois de esperar até que ela tivesse comido o picolé com gosto, ela perguntou: "Bem, era possível viver com o dinheiro da venda das vassouras?" Esse dinheiro provavelmente também não era suficiente para comprar pão. "O que você quer dizer com isso?" "Pare de comer sorvete", respondeu ela. "Eu não vendia apenas vassouras. Arranjei um emprego em uma fazenda, fazia turnos com minha mãe. Sim, eu cuidava do Steve. Fiz alguns trabalhos. Mamãe amava Steve. É impossível não amá-lo. A vida não era fácil, é claro, mas era suportável. Um dia, Steve estava andando no quintal e, ao subir em um balanço da casa, caiu do alto. Ele quebrou a perna. Minha mãe e eu estávamos em casa naquela noite, corremos para lá e soubemos imediatamente que era muito grave. A ambulância demoraria muito para chegar. Então, minha mãe correu para o vizinho, que era motorista de táxi de meio período, e esticou todo o dinheiro que tinha. Ela pediu a ele que levasse Steve ao hospital do condado. John observou o sorvete deixado de lado se transformar lentamente em líquido, pingando no chão, mas teve medo de interromper, e a garota continuou: "Você não pode imaginar o que passamos. Revezando entre levar minha mãe ao trabalho e voltar ao hospital para ver Steve. Ele recebeu alta depois de um mês, mas ainda está mancando. Ele precisa de algum tipo de correção, que custa muito dinheiro. De onde estamos tirando isso? Já estive em todas as estações. Pessoas gentis me disseram que eu poderia fazer a cirurgia por uma taxa. Mas, em resposta a todos os meus apelos, eles simplesmente me colocaram na lista de espera. Mas tenho a sensação de que a fila está andando para trás." A operação foi adiada cada vez mais, citando o fato de que os primeiros são alguns beneficiários da Previdência Social, que não se sabe ao certo de onde vêm. Comecei a economizar dinheiro, guardando literalmente cada copeque. Então, comecei a tecer vassouras em meu tempo livre. Meu padrasto, assim que sentiu o benefício, vasculhava meu quarto todas as noites entre minhas coisas. Mas é claro que ele escondeu o dinheiro nos galinheiros. Eu tinha certeza de que ele não iria até lá. Eu sabia, em minha mente, que a quantia em dinheiro para a cirurgia estava além das possibilidades de nossa família. Mas a esperança permaneceu em meu coração. Eu disse em voz baixa: "E isso é delicioso. Obrigada. Nunca provei nada igual em minha vida." John, sorrindo, tirou uma nova porção da sacola, mas de repente riu e disse: "Vamos lá, já comi outra." Foi o Steve que comeu, como ele diz, sem. Como se estivesse se desculpando, ele continuou: "Tentei ganhar o máximo que pude. Desde a primeira hora da manhã na fazenda, depois eu ia para a floresta, tecia vassouras e as levava para a pista. Não era 1 milhão, é claro, mas cada centavo era precioso para nós. Quando uma caravana de 5 carros caros passou, eles pararam em frente às minhas vassouras. Eu estava completamente confuso. Um homem bonito que saiu de um deles primeiro jogou $100 na cesta e depois, olhando para mim, de repente me pediu em casamento. O homem estava um pouco bêbado.
Achei que era a maneira de um homem rico se divertir. Achei que ele estava brincando. Mas ele saiu sem receber nenhuma resposta minha e, na manhã seguinte, voltou e me pediu em casamento muito seriamente. Quando soube que eu tinha um filho e que estava doente, começou a insistir, assegurando-me que faria todo o possível para curar Steve. Quando ele voltou uma semana depois, eu concordei novamente. Eu realmente precisava do dinheiro, ou de alguém para pagar o tratamento de Steve. Olhando para John, como se estivesse se desculpando, ele acrescentou: bem, as pessoas vivem sem amor. Por isso, decidi que viveria com um homem por gratidão se ele ajudasse meu filho. Foi assim que fui parar em sua cidade. O coração do rapaz se voltou para Ana. Ele estava chocado. O quanto essa frágil criança havia sofrido. Eles ficaram sentados no banco por um tempo. Depois, John sugeriu uma caminhada, e eles passearam pelos becos do parque. Ele não queria se separar. Mas o tempo passava impiedosamente. E logo Ana se desculpou e disse que tinha que voltar para o marido. Sem se divertir com o rubor infantil, ela acrescentou: ele não está desaparecido. Por favor, me ligue, pelo menos de vez em quando. Não tenho ninguém nesta cidade. Não tenho nem mesmo com quem conversar. Várias vezes depois dessa reunião, John ligou e eles, enquanto o banqueiro estava fora de casa, podiam conversar por uma hora sobre tudo. Ele estava disposto a ouvir a voz dela o dia inteiro. Mas, certa vez, um marido ciumento a pegou com o telefone nas mãos e fez uma grande confusão. Ele gritou tanto que John quis ir resgatar Anne, mas ela o proibiu, dizendo: não faça isso, nós cuidaremos disso. Mais tarde, ela contou que seu marido começou a controlá-la, aparecendo em horários estranhos, e que ela podia sair, de modo que nem mesmo voltava para casa à noite. Os amigos de John disseram que algumas vezes viram o homem das mulheres em boates com garotas jovens e magras, se divertindo. Um dia, no meio da noite, John recebeu uma ligação de Ana. A garota estava chorando no tubo e implorando: John, eu lhe imploro, vem aqui, você não tem ideia do que encontrei na casa do meu marido? Ele é um canalha, que luz ele não viu? Sem pensar duas vezes, John pegou as chaves do carro e, em menos de 20 minutos, estava do outro lado da cidade, na casa onde a garota morava. Para sua surpresa, a porta estava aberta e, assim que entrou no espaçoso corredor, viu Ana caída no chão com a cabeça ensanguentada. John correu até ela e, ajoelhando-se, começou a verificar seu pulso. Quando ele viu um vaso pesado e manchado de sangue por perto, involuntariamente o pegou. Naquele momento, ele ouviu risadas de bêbados atrás dele. Ao se virar, ele viu o rosto sorridente do banqueiro, que sibilou com raiva. Bem, minha pombinha, eu peguei você, não foi? Agora você vai ter que responder por isso. Juan, com um grito e uma explosão de seu coração, atacou o canalha. Eu vou te matar, seu desgraçado! Gritou o rapaz. Por que você fez isso com ele? Ele atacou, mas mal tinha batido quando alguém interceptou seu braço. Acontece que o proprietário havia pensado em tudo e já havia chamado a polícia. Enquanto os policiais apertavam as algemas nele, o banqueiro disse em tom de zombaria: Não sou eu, é você. Então sua amante entrou, e minha esposa. John foi processado e preso. Sua mãe e seu pai lutaram histericamente, usando todos os seus contatos, tentaram tirá-lo da prisão. Mas as conexões e o dinheiro do homem rico eram muito maiores e ele garantiu que o garoto fosse colocado na mesma cela que os bandidos mais perigosos e reincidentes. John teve de suportar maus tratos, os criminosos o intimidavam, tentavam estrangulá-lo, batiam nele no meio da noite e um deles insinuava constantemente, com raiva, que todos iriam usá-lo, no pior sentido da palavra. Chegou um momento em que John não queria mais viver. Ele estava pronto para se jogar da corda. E somente a lembrança de Ana o fez suportar os abusos e ter esperança de sua recuperação. Naquele momento, ele soube pelo advogado dela que a garota estava em coma e que não havia melhorado até o momento. Steve, para sua surpresa, foi acolhido pela mãe de Ana. E o mesmo advogado informou que o padrasto bêbado havia sido atropelado por um carro e morrido.
Ele se revelou um profissional e, alguns dias depois, John foi liberado sob fiança. O primeiro lugar para onde o homem correu foi o hospital, um dos quartos onde Anna estava deitada. Ele conseguiu ser internado ao lado dela e ficou de plantão ao seu lado 24 horas por dia, implorando para que ela recuperasse a consciência o mais rápido possível. "Querida, minha querida", sussurrou John, segurando as lágrimas e beijando a mão dela, "volte, eu realmente preciso de você. Nunca vou deixá-la agora e nunca deixarei que ninguém a machuque. Acorde, por favor." Suas preces pareciam ter sido ouvidas. E, certa manhã, enquanto ele dormia com a cabeça na cama com sua amada, alguém acariciou suavemente sua cabeça. Ele literalmente deu um pulo em sua cadeira. Ela não podia acreditar que olhos tristes, mas tão amados, estavam olhando para ela. E ela disse, de leve: "Como você é doce quando está dormindo." Daquele dia em diante, ela se recuperou rapidamente. E a primeira coisa que me contou foi o que havia chorado naquela noite malfadada e pedido a John que viesse. Ele não estava em casa naquela noite. Ele tinha ido a outro lugar naquela noite e depois voltou. Ele foi rapidamente para o escritório, onde havia um cofre com todas as suas economias. Ele pegou algo e saiu sem dizer nada. Percebi que ele havia se esquecido de apagar as luzes. Entrei no escritório. Ele nunca costumava me deixar entrar. Era seu lugar sagrado. Ele podia ficar sentado ali por horas, fazendo algumas ligações telefônicas, vasculhando papéis e pegando bebidas caras. Mas, naquela noite, decidi que apagar as luzes não era um crime e passei pela soleira da porta. Quase imediatamente meu olhar foi atraído para a porta entreaberta de um enorme cofre. Naquele momento, minha curiosidade foi aguçada e, olhando em volta como se alguém pudesse me ver, aproximei-me. Na prateleira de cima havia uma pilha de papéis. Na parte inferior, havia outra porta com uma fechadura codificada que estava bem trancada. 5 no corredor. Percebi que o conteúdo da parte inferior ainda seria desconhecido para mim. Então decidi ver que tipo de papéis havia lá em cima. John viu que ele ainda estava se esforçando para falar. Por mais curioso que fosse, ele disse: "Querido, talvez você não deva se preocupar e falar ainda. Você ainda está muito fraca." Anne tomou um gole de água do copo que John lhe estendeu. Em voz baixa, ela disse: "Não, John, quero que você saiba de tudo e me ajude a punir esse canalha. Você não faz ideia do que encontrei lá dentro. Você se lembra de que eu lhe disse que, após a morte dos pais dele, Steve recebeu um telefonema de um senhor que dizia ser seu secretário financeiro. Na época, ele estava ameaçando declará-lo falido. Falando sobre as dívidas malucas de Dexter e de Anne. Ele também me disse que Steve e eu teríamos de deixar a casa porque tudo havia sido confiscado por causa das dívidas. Esse cretino nem sequer se envergonhou do fato de que Steve ficaria sem a herança de seus pais em casa, que ele seria forçado a morar em nossa velha casa de campo no campo. Enquanto a casa legal de seus pais, como resultado das maquinações do meu atual marido, foi para esse canalha. No cofre havia ações e outros documentos em nome dos pais de Steve. Não sou versada nesses documentos, mas o papel que estava lá deve ter sido uma falsificação, escrita em nome do meu marido em nome de Dexter. Eu nunca acreditaria que meus pais, depois de esperar tanto tempo por um herdeiro, simplesmente entregariam tudo para o tio de outra pessoa. Então, liguei para eles e nem sequer ouvi a ligação de volta. Quando desliguei o telefone, vislumbrei uma mão levantada olhando para mim do vaso. Quando dei por mim, já estava escuro. Mais tarde naquele dia, um policial foi até o quarto dela. Anna me contou os detalhes novamente no gravador. Ela não tinha forças para escrever e levaria muito tempo para descrever o que havia acontecido. Foi aberto um processo criminal contra o banqueiro. Não houve problema em pagar o dinheiro dele, e o caso foi encerrado antes que pudesse ser aberto. Mas a fama dos atos sórdidos do canalha rapidamente se espalhou para além dos limites da cidade. A sentença suspensa imposta a ele deixou uma certa marca em seus negócios. Dizia-se que muitos de seus colegas se recusavam a trabalhar com ele. A reputação do canalha foi muito prejudicada.
E todos os bens que pertenciam aos pais de Steve foram revertidos para o garoto. Como Anna era guardiã legal do menino, ela pôde pagar pela operação e, em pouco tempo, o menino estava correndo alegremente pelo playground e chutando uma bola, gritando: "John, você é o goleiro hoje?" Após a operação, John foi visitá-los no hospital, pegou Anna pela mão e, olhando-a nos olhos, perguntou: "Quer se casar comigo? Quer se casar comigo? Eu a amo muito e quero estar com você e Steve o tempo todo." Anna sorriu com despreocupação e disse suavemente: "Mas eu ainda não sou divorciada." "Bem, se isso é tudo o que está impedindo," disse o mesmo homem, "então você se divorciará rapidamente. E estou disposto a assinar com Anna no mesmo dia." "Eu concordo." "É claro que concordo. E eu também amo muito você." Depois de receber alta do hospital, John levou Anna e Steve para seu apartamento. Assim que chegaram, ele lhes disse que seus pais estavam muito ansiosos para conhecê-lo e prometeu passar a noite com eles. Anna olhou para ele assustada e disse timidamente: "John, estou com medo. E se eles não gostarem de mim? Eles são tão ricos, não são? E o que eu sou? Sou apenas uma garota do interior." John riu e, levantando-a como Puskin, girou em torno do apartamento. "Que tipo de caipira você é? Você é linda, inteligente, mãe de um lindo menino e minha favorita. E meus pais são pessoas simples e gentis como eu." O pai e a mãe chegaram à tarde e imediatamente encontraram um ponto em comum com Steve e Anna. Em meia hora, a mãe de John estava cochichando com a menina na cozinha, e seu pai estava ensinando Steve a jogar xadrez, dizendo: "Vamos lá, neto, vamos aprender. É um jogo muito bom para o cérebro. John, você sabe jogar?" A noite foi muito calorosa e cordial. Eles se separaram como amigos íntimos. Naquele momento, John lhes disse que iria se casar com Anna e adotar Steve. Seus pais se entreolharam e o pai disse com bom humor: "Aí está, mãe, e você estava preocupada por não ter netos. Eles estão prontos para lhe dar um menino adulto. Portanto, acostume-se a ser avó." O menino olhou para os dois com seriedade e disse com maturidade: "Bem, se ela é avó, então você é avô. A vovó tem que ficar com o vovô o tempo todo." Todos riram e foram se despedir dos pais. Naquela noite, depois de colocar Steve na cama, ela e John ficaram abraçados no sofá por um longo tempo, incapazes de acreditar que agora estariam sempre juntos. Anna se divorciou dele muito rapidamente, mesmo sem a presença da esposa. E eles pediram o divórcio no mesmo dia. Com John, eles decidiram não fazer uma grande festa, por mais que ele insistisse nisso. Os pais simplesmente reservaram um restaurante aconchegante perto de casa e convidaram as pessoas mais próximas a eles. No dia do casamento, eles decoraram o local com flores frescas. Os recém-casados foram recebidos no saguão pelos pais de John e pela mãe de Anna, que tinha vindo da aldeia, apoiada no braço do sorridente irmão da moça. É claro que foram eles mesmos que provocaram o fato. Os amigos de John, ao saberem que ele ia se casar, apareceram com bolo e champanhe em sua casa e começaram a ofendê-lo na porta. "Como você chama isso? Ele quer dizer que é um herói. Ele roubou a esposa do Barba Azul e vai se casar com ela. E nem uma palavra para seus amigos." Alexander, como sempre, continuou o pensamento de Kevin. "Se sua mãe não tivesse contado à minha mãe, nós não saberíamos. Mas agora você não está confuso conosco. Precisamos estar presentes nessa comemoração." John não tentou justificar que eles não queriam fazer alarde e dar uma grande festa, mas os amigos insistiram. No dia do casamento, Kevin e Alexander trouxeram uma enorme cesta de flores, e a cada 5 minutos, eles estavam se engasgando alegremente, levantando amargamente seus copos de shot acima da cabeça. O convidado mais bonito e alegre da festa foi Steve, de terno com gravata borboleta. Ele parecia um verdadeiro cavalheiro e estava se esparramando pelo centro da sala, revezando-se para tirar os convidados de trás da mesa, quase mancando a noite inteira. John olhou para seus pais no parque como pombinhos e sussurrou baixinho para sua esposa:
Fazia muito tempo que eu não os via tão felizes. E Steve teima em não soltar minhas mãos. Ela colocou a palma de sua mão sobre a dele e respondeu no mesmo sussurro. É como se minha mãe tivesse rejuvenescido. Fazia muito tempo que eu não a via. Tão bonita com o cabelo preso em um vestido. Ela costumava ir para a fazenda com roupas de trabalho e um lenço na cabeça. E aqui ela está tão bonita. A mulher estava irreconhecível. Seus cachos bem penteados e seu elegante vestido roxo, que combinava muito bem com ela, faziam com que parecesse mais jovem e mais fresca. Apesar do pequeno número de convidados, a noite foi divertida e muito calorosa em um ambiente familiar. Quase imediatamente após o casamento, John, sabendo de seu amor pela matemática, insistiu para que ela fizesse um curso preparatório. E, no ano seguinte, ela entrou no instituto pedagógico sem problemas. John, por sua vez, depois de se formar, aceitou um emprego com seu pai, o que o deixou muito satisfeito. Há muito tempo ele sonhava em passar o negócio para o filho e ele, como disse, cuidaria da Dash e dos netos. Agora eles iam para o campo quase todo fim de semana e, às vezes, as novas avós passavam uma semana inteira lá e levavam Steve com elas. A mãe de Anna e a mãe de John se tornaram grandes amigas. Elas telefonavam uma para a outra e se viam com frequência. Em uma dessas viagens, John, sorrindo enigmaticamente, pediu aos pais que se sentassem e, pegando a mão de Anna, disse: Querida família, minha neta e eu temos que dizer a vocês que nos certificamos de que vocês são avós maravilhosos, que não os decepcionamos. E decidimos lhes dar outra neta. Vamos ter uma filha. Houve silêncio por 1 minuto. E então começou algo inimaginável. As mães se abraçaram e enxugaram as lágrimas de alegria, e o pai se serviu de uma dose de conhaque, bebeu-a de um só gole e começou a apertar a mão do filho e a beijar a nora novamente. E Steve começou a correr, gritando de alegria. Vou ter uma irmãzinha. Anna e John ficaram ali abraçados e rindo alegremente enquanto observavam tudo o que estava acontecendo. Se você gostou da história, por favor, apoie-me com o botão Thumbs Up. É apenas um clique para você, mas significa muito para mim. Desejo a você tudo de bom.